Nós estamos em um cenário mundial que das duas uma. Ou isso vai melhorar de vez a vida de todo mundo, porque vai tirar do Estado esse excesso de intervenção sobre o mercado e com toda certeza isso vai influenciar no poder de compra das pessoas, né? Independente do país que você esteja, principalmente aqueles que estão atrelados ao dólar, né? Que têm suas moedas atreladas ao dólar ou que sempre fizeram negociações com os Estados Unidos. Ou a gente, né, vai passar por um período econômico de trevas. Nós vamos passar aí por uma escuridão muito preocupante. Mas apesar de tudo eu estou otimista. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Vamos falar sobre o tarifaço do Donald Trump e os impactos disso. Quero reagir com vocês esse vídeo aqui do Primo Rico, onde ele explica um pouco melhor sobre tudo que está acontecendo, tá? E a gente vai comentando aqui, beleza? Vocês vão ficar só com áudio do que ele está falando e eu vou fazendo aqui as minhas ponderações, beleza? Uma mudança gigantesca acabou de acontecer no cenário econômico mundial e você precisa entender como isso vai afetar o seu dinheiro, os seus investimentos e o preço de tudo que você compra no dia a dia. Esse é um fato importante, né? Como isso vai afetar o preço de tudo que você compra no dia a dia. Aí, quando você vai conversar com um brasileiro comum, ele não tem conhecimento de mercado, ele não entende porque a alta do dólar influencia no preço das coisas, e aí ele acha que a culpa de tudo isso é dos Estados Unidos, é do Donald Trump. A esquerda bate nisso, o Lula fala isso e o brasileiro comum acaba acreditando, porque se o dólar, que é a moeda americana, influencia o preço das coisas, e o preço das coisas está alto, né, aumentou e o preço do dólar está alto, então a culpa é dos americanos. As pessoas não têm a noção básica do que está acontecendo. É o seguinte, acabou de ser confirmado pela Casa Branca as tarifas colossais de 104%. Você não ouviu errado não, 104% sobre os produtos chineses que vão começar a ser cobrados a partir de amanhã ou a partir de hoje, se você estiver vendo esse vídeo na quarta-feira. Aí você deve estar se perguntando por que essa tarifa de 104% para cima da China? É porque os Estados Unidos têm implicância com a China. É porque os produtos da China é cheio de coisa para fazer espionagem. É porque a China está vencendo os Estados Unidos. Não. Sem os Estados Unidos, a China quebra. Para começar, economicamente falando, a China quebra. Só que tem um porém. Sem a China, os Estados Unidos passam por maus bocados. Eu não vou dizer que quebra, mas chega bem perto de quebrar, porque toda a industrialização, para quem não sabe, né, dos Estados Unidos, né, toda não, estou exagerando, mas boa parte, né, bem mais da metade da industrialização dos Estados Unidos foi para a China, em busca de mão de obra barata. Foi um erro gravíssimo que investidores e milionários dos Estados Unidos fizeram. E agora o Trump, isso virou uma bola de neve. Há muito tempo atrás, especialistas já falavam que isso ia dar ruim. Foi bom, por um lado, porque fortaleceu a economia chinesa e deu um pouco mais de dignidade para aquele povo. No entanto, é ruim porque o governo chinês fica com praticamente 90% dessa fatia do bolo. E o lucro não vai, o lucro de fato real, não vai para o povo chinês, fica somente com o Estado chinês. Você tem noção do que significa? Isso daqui é um terremoto comercial que vai sacudir a economia global inteira. Já está sacudindo, na verdade. Deixa eu te explicar passo a passo como a gente chegou nesse número absurdo de 104%. É interessante quando ele fala, ó, isso vai sacudir a economia global inteira. Na verdade, a economia global já estava sendo sacudida. Voltemos à pandemia. Antes da pandemia, tivemos a crise de 2008, que não tinha exatamente uma ligação, né, com a China, podemos dizer assim. Teve a crise, teve a recessão de 2008, né? Depois nós tivemos a pandemia em 2020, que afetou, e aí as políticas aplicadas pelo antigo governo Biden, né, ajudou a destruir boa parte da economia americana.
E o Trump veio com a seguinte questão: olha, nós temos que fazer a América grande novamente, e para fazer a América grande novamente, nós não podemos mais depender do mercado externo, como nós estamos dependendo. E o Trump já falava isso bem antes do governo Biden. No primeiro mandato do Trump, ele tentou, desvincular, ele tentou fazer alguma coisa para desvincular mais o mercado americano da economia chinesa, mas era uma coisa que estava muito, muito entrelaçada, né? É como se fossem dois papéis colados. Se você puxa de vez, os dois lados vão rasgar, não vai dar certo. Só que agora tornou-se uma medida de urgência para que os Estados Unidos, eu não vou dizer quebrar, mas para que os Estados Unidos não passe por um momento ruim na sua economia, ele precisa voltar a fortalecer a indústria americana. Você pode achar isso ruim, mas o Trump está governando os Estados Unidos para os americanos. Não é para brasileiro achar bonitinho. No início de fevereiro, os Estados Unidos já cobravam 10% de tarifa padrão sobre os produtos chineses. Que é muito caro, né? Caríssimo, 10%. A China sempre cobrou bem mais de produtos dos Estados Unidos. O Brasil sempre cobrou taxas abusivas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, taxinha básica. E olha o que é interessante. A China, ela cobrava uma taxa abusiva dos Estados Unidos e ainda vendia mais para o povo americano porque seus produtos eram mais baratos. E por que seus produtos eram mais baratos? Justamente por baratear a mão de obra. E como é que a mão de obra era barateada? Porque o governo chinês praticamente escraviza o povo da China. Entrega sobras, dá restos ali do que de fato é o lucro que entra dentro do país. Fica difícil você competir. Por exemplo, um funcionário ganha R$100 para produzir um produto. Você tem ali uma empresa, uma indústria, que você tem ali, 10 funcionários, e vai em indústria de exagero, enfim. Mas você tem ali, você produz um negócio, você tem 10 funcionários, cada um você ganha R$100. Ganha R$100, tem que pagar R$100. E isso vai repercutir no preço do produto que você vai vender. Só que você tem outra empresa que cada trabalhador tem 20 trabalhadores e cada um ganha R$30. Não tem como você competir com isso. Aí o Trump adicionou mais 10% extras, elevando para 20% no total. Na semana passada, dia 2... Aí o que acontece? O Trump elevou. O que era para a China fazer? Era para a China fazer como a Índia fez. Narendra Modi, logo que Trump falou sobre tarifar, falou sobre reciprocidade econômica, reciprocidade tarifária, o Narendra Modi da Índia falou: velho, isso vai dar ruim para a economia daqui. Prepara meu avião aí que eu tenho que ir lá nos Estados Unidos falar com um galego doido. Como minha esposa chama, tem que falar com a cacatua. Vou ter que ir lá. E foi como uma cadela com o rabo entre as pernas. E o Trump tratou ele muito bem. E já houve trocas ríspidas de declarações entre Narendra Modi e Trump no passado. Não, Trump, que negócio de tarifa? Não, peraí, vai aumentar a tarifa não. Vem aqui, vamos conversar e tal. Trump falou: olha, velho, você vai diminuir a tarifa da gente aí e a gente diminui a tarifa de vocês aqui. Pode ser. É isso aí. Dá pra gente colocar uns 2% a mais? Uns 3% aí? Tá, 2,5%. Pronto, beleza, Trumpinho. Não, que negócio de tarifa. Já foi conversar, já foi ajeitar. E o Trump sempre foi muito aberto aí, porque o Trump sempre foi um ótimo negociador. Porque o Trump, ele não tem intenção de quebrar o mercado mundial, ele não tem intenção de cancelar as medidas, de cancelar comércio com a China, não. Ele está pensando nos americanos. Se o negócio está ruim para os americanos, ele vai se posicionar a favor dos americanos. Então a China, ao invés de fazer como Narendra Modi, ir lá, não, Trump, vamos aqui, vamos negociar, bora ver. Não, a China, ela foi lá, dobrou a aposta. Não, você está aumentando 20%, quem é você? Aí o Trump foi lá e botou 50%. A China triplicou a aposta, o Trump foi lá, quadriplicou a aposta. Você entendeu, velho? Você não pode obrigar alguém a comprar uma coisa que você está vendendo, pô.
Eu vou explicar para você o que a China fez. A China anunciou um produto assim, ó, cartela de ovos, R$10. Os Estados Unidos estavam comprando a cartela de ovos por R$10. Estou explicando de uma maneira bem rasa aqui para você entender a explicação mais técnica aqui do Primo Rico, tá? Daqui a pouco os Estados Unidos voltou, a cartela de ovos estava 20, ele falou, porra, não vou comprar isso não, tá caro, velho. Dá pra baixar aí não? Bota 15 pelo menos. Não, é 20, o ovo é 20, vai comprar. Vai comprar ovo americano. Americano tem que comprar. E Trump não vai cantar de galo aqui nessa porra não. Aí o americano saiu, não comprou. Aí o que aconteceu? Porque o americano reclamou, a China foi lá e colocou a cartela de ovos a R$50. E o americano tem que comprar. E o americano falou, não vou comprar essa porra. Foi isso que aconteceu. Vocês entenderam? E estão achando ruim. Falei um exemplo bem esdrúxulo aqui para você entender. De abril, o Trump anunciou o plano de tarifas recíprocas e colocou mais 34% sobre a China, chegando em 54%. A China revidou na sexta-feira, impondo exatamente 34% sobre os produtos americanos. Isso não é revidar, isso é desaforo, pô. Porque, primeiro, a taxa da China sobre os Estados Unidos sempre foi maior. E a China, ela tentou se aproveitar de que parte da produção americana dependia da China. Só que o Trump só queria uma desculpa para poder fortalecer novamente a indústria nacional dos Estados Unidos. Eles têm gordura para queimar, os Estados Unidos têm gordura para queimar. Pode passar por uma crisezinha ali por um tempo, pega as indústrias que estavam na China, traz de volta para os Estados Unidos, passa ali um momento ruim, depois vai se ergue de novo com as indústrias americanas dentro dos Estados Unidos. As indústrias que estavam na China de volta para os Estados Unidos. E aí? Aí a China dobrou a... Quem sai perdendo é a China, velho. E o Trump revidou mais uma vez, com mais 50%, totalizando 104%. O Trump, ele até postou na rede social dele que ele estava esperando uma ligação da China para negociar. Mas... Ó, isso aqui, inclusive, é uma coisa que eu comentei em vídeos anteriores. O Trump, ele estava aberto à negociação sempre e deixou isso claro para a China. Há conversas de bastidores que o próprio Trump, na maior humildade do mundo, falou com o pessoal da Embaixada da China, falou, ó, tô aqui para negociar, tá bom? O espaço está aberto, meu gabinete está aberto para vocês vêm a hora que vocês quiserem. Não precisa marcar muito tempo não, vocês só avisam o dia que vocês vão lá naquele dia, eu desmarco qualquer coisa só pra gente conversar. Porque no cenário mundial, como se diz, né, pelo menos a gente dizia isso lá na Bahia, a China não é pouca bosta. É uma privada cheia. Mas a China não, a China foi pro desaforo. Quem você pensa que é para não comprar o que eu estou vendendo e pagar o preço que eu estou cobrando? Por isso que quando o Narendra Modi foi até os Estados Unidos, ele foi bem recebido. Fizeram bons acordos. Ficou bom para os Estados Unidos e bom para a Índia. Não existe comércio, entenda uma coisa, não existe negociação que fica bom somente para um lado. Quando eu fui comprar esse carro aqui, ó, ele tava com preço. Aí eu cheguei lá e falei, ô, se eu comprar esse carro à vista? Aí ele falou assim, a gente abaixa X. Eu falei, pô, tô pagando à vista. O preço ainda tá alto pra vista, vamos negociar, vamos descer. Quero sair daqui com um carro, e você quer vender, e você quer vender pra mim. Eu sei que você quer vender pra mim. Passamos ali uns 20 minutos conversando, chegamos num preço que ficou bom, tanto para quem estava vendendo, como para mim que estava comprando. No caso da China, ela quer um acordo comercial que fique somente bom para ela, que não fique bom para os Estados Unidos. E o Trump falou, olha, não está bom para os Estados Unidos, nunca esteve bom para os Estados Unidos. E um monte de esquerdalha aqui, que não entende patavina nenhuma de economia, e alguns até entendem, mas são anti-americanos, quer que os Estados Unidos se explodam e acabe de vez, fica dando piti. Você entendeu? Mas o telefone não tocou.
O que isso significa para o seu bolso e os seus investimentos? Vamos lá. Primeiro, praticamente tudo que você compra tem componentes chineses. Seu celular, o seu computador, as roupas, brinquedos e até medicamentos. Esse aumento de 104% vai ser repassado gradualmente para os preços finais. Segundo, o mercado financeiro já está em pânico. Se tivesse vendo a tela que eu estou vendo aqui na frente... Ele errou quando ele diz que isso vai ser passado gradualmente para os preços. Não vai ser gradualmente. Essa coisa vai acontecer num dia e no outro você já vai ver. Não é gradualmente. Sendo bastante otimista, eu não dou umas 2 semanas para você ver o preço das coisas dobrarem se continuar aí essa treta entre Estados Unidos e China. Essa treta comercial. Não dou 2 semanas. Por que no início do vídeo eu falei que isso aí poderia ser muito bom para a economia e ao mesmo tempo pode ser um desastre? Vamos começar pelo desastre. Pode ser um desastre basicamente sobre isso aqui que ele falou. Você vai ter aumento do preço das coisas, você vai ter queda de mercado, você vai ter aí uma recessão econômica global e vai ser pior do que a pandemia, essa é que é a verdade. Ah, a culpa é do Trump. Não, ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos, coisas que se eu tivesse no lugar dele, faria até pior. Faria até pior, eu no lugar de Donald Trump. Então você não pode condenar um chefe de Estado por querer governar um país para o seu povo. Ah, mas você é brasileiro, você vai se fuder também. Pena que eu não sou americano. Pena que eu não tenho um presidente, pena que eu não tenho um líder que governe o Brasil para os brasileiros como Trump governa os Estados Unidos para os americanos. Eu queria nesse momento ser americano e tá lá, ó, de boa. Não tem como você tirar a razão do Donald Trump. Impossível. Sinto muito. Mas qual é o lado bom disso aí? O lado bom é que simplesmente essa palhaçada de intervenção estatal em excesso no mercado global vai acabar. Ou vai diminuir muito. Demais. Você não vai ver estados totalitários como a China querer cantar de galo o tempo todo no mercado. Você entendeu? Você vai ter aí uma diminuição expressiva dessa intervenção estatal dentro do mercado, o que vai acabar influenciando nas negociações, o que vai acabar diminuindo muitos impostos, o que vai tornar investimentos muito mais atrativos. Você tendo mais investimentos, você tem movimentação econômica, você tendo movimentação econômica, você tem mais produção, você tem mais emprego, você tendo mais produção, você tendo mais emprego, você tem mais dinheiro circulando, você tem mais produtos sendo expostos ao mercado, você tem mais concorrência e você tem o preço das coisas diminuindo, porque você tem produtos concorrendo entre si e eles têm que concorrer inclusive no preço. Entendeu? Agora, qual foi o maior erro dos Estados Unidos? Deixar a China praticamente se tornar a indústria do mundo. E o problema não é a China se tornar a indústria do mundo, porque os caras, eles são feras em tecnologia. Chegaram a ultrapassar o Japão, velho, em muitas coisas. Os caras são monstros. O problema é quem está no controle da China. A China, ela nunca teve o interesse, a China que eu falo, o Partido Comunista Chinês. O Estado chinês que se consolidou, um Estado autocrata, autoritário e comunista, certo? A China, ela tem um modelo econômico capitalista, entre aspas, mas é controlado por uma cabeça comunista. Não vai dar certo, pô. Onde tudo é para o Estado, pelo Estado e o Estado acima de todas as coisas. Não existe a liberdade econômica que as pessoas acreditam. Se a China não intervisse tanto, se a China não fosse tão intervencionista no sentido econômico, cara, eu digo a você que a China, no meu ponto de vista, acredito que a China já teria passado os Estados Unidos como potência econômica. Só que até o modelo que eles defendem de, entre aspas, democracia, é o que atrasa eles. Eles já poderiam estar anos-luz, e olha que a China evoluiu muito dos anos 80 para cá, porque nos anos 80, até os anos 80, a China era uma roça. Tinha um PIB muito inferior ao do Brasil, só para você ter uma ideia.
O povo ainda passava fome, muita fome, tinha mais fome na China do que agora, do que hoje tem no Nordeste, no Brasil. Então, como o vídeo tá longo, vamos terminar de ouvir o Primo Rico aqui, mas eu acho que deu para você entender. As bolsas asiáticas e europeias, elas até fecharam em alta hoje, mas quando a confirmação saiu, o Wall Street começou a despencar. Em terceiro lugar, aqui no Brasil, a bolsa que estava em alta virou para queda e o dólar ele explodiu. Ó, tá agora 6,0003. Esse é um fator importante. Por que o dólar subiu de preço? O dólar está acima de R$6. Por quê? O dólar ele aumenta quando a moeda americana é valorizada. Pô, mas a moeda americana está se valorizando diante de uma crise? Os caras são fortes economicamente. Por que está valorizando? Pô, os americanos não estão comprando, não está entrando dólar, e aí o dólar sobe de preço. Porque o americano para de comprar, o americano para de negociar. Então isso quer dizer que a moeda dele se valorizou. E o dólar cresce mais onde a moeda local é mais valorizada, como é o caso do Brasil, que desde a entrada desse pinguço de volta na presidência, foi a moeda, uma das moedas que mais se desvalorizou nos últimos 2 anos. E agora no último ano piorou. A moeda, o real, se desvalorizou muito, estratosfericamente assim, de forma absurda diante do dólar. E o fato do dólar ter subido significa que o mundo economicamente precisa dos Estados Unidos. De R$6. E o quarto ponto, o mais preocupante, a China deixou claro que numa guerra comercial não há vencedores. Há vencedores sim. Há vencedores sim, porque primeiro, os Estados Unidos, ele é dependente da China? É dependente da China. Só que os Estados Unidos criam uma dependência que ele passa por um período aí e ele consegue se resolver. Os Estados Unidos já passou por coisa muito pior, basta ver a crise, a recessão de 1930. Foi muito pior. Não, velho. Isso aqui que tá rolando não é nada perto de 1930, pô, da recessão de 1930, não é nada. Já os outros países não. Então não há vencedor. Claro que há. Os Estados Unidos passa ali por um perrengue e daqui a pouco ele está em pé de novo. E os outros que vão quebrar? Ou seja, os Estados Unidos está obrigando a China a vir com um novo modelo de negociata, a abraçar um novo modelo econômico global. Ou ela abraça ou ela sai perdendo. E quem for na onda da China, como o Brasil atualmente, né, com o atual governo está indo, vai se ferrar. Mas também afirmou que não vai recuar. Então a gente está vendo o início de uma guerra comercial global entre as duas maiores potências do planeta. A Caroline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, confirmou a Fox Business que não tem volta, não vai ter volta atrás. É o que eu tô falando, velho, não dá. O Trump não vai voltar atrás e para que os Estados Unidos alcance, agora não é só mais uma questão de alcançar mais autonomia industrial e comercial, por exemplo, né, se desvincular mais da China, se trata somente disso. Depois que Joe Biden, domesticamente falando, ajudou a destruir a economia americana, eles precisam voltar com a industrialização interna, eles precisam voltar a valorizar mais os produtos americanos, eles precisam vender e comprar, por exemplo, mais carros produzidos nos Estados Unidos do que vir de fora. Por isso que não tem mais volta. Então, para você continuar aqui, você vai ter que jogar o nosso jogo. Não joga o nosso jogo, não tem o que fazer aqui. Tchau. A gente mesmo se resolve, a gente mesmo vem, nós produzimos para nós mesmos, nós mesmo produzimos. Ah, mas os chips são da China. Vocês acham que os Estados Unidos não tem condição de produzir chip, pô? Para, pô. As tarifas realmente vão começar amanhã. E para você que investe, você precisa entender, esse confronto pode durar meses ou até anos, criando volatilidade extrema. Setores como tecnologia... Aqui tá bom. O vídeo já tá longo, 24 minutos. Rapaz, esse vídeo era para ter tido uns 10 minutos no máximo, só que é um assunto muito complexo pra gente falar em apenas 10 minutos, não tem como, tá? É isso, vou parar por aqui. Agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. É novo? Se inscreve, ativa o sininho. Tô esperando você no próximo encontro. Tchau!